Caros irmãos, bom dia a todos. Vamos orar e retomar a nossa meditação. Meu plano é que essa seja a penúltima aula, né? No que vem a última, daí faremos uma interrupção de recesso e daí voltaremos em data a ser combinada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos apresentamos a Ti, Senhor, com gratidão no nosso coração, com temor, crendo profundamente, Senhor, e exclusivamente no Teu nome, na Sua graça, na Sua revelação. Nos colocamos aos Seus pés, como se diz nas Escrituras, para aprender de Ti, sob a direção do Teu Espírito, Senhor, sobre as coisas reveladas para nosso bem, para nosso futuro, para nossa paz e para o louvor do Teu nome, Senhor. Você conosco nesse tempo, nós somos todo dependentes do Senhor. Confiamos que o Senhor nos dará a revelação, como prometeu. Oramos em Teu nome. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos estudando Teologia da Esperança. Fizemos uma longa viagem para dar um suporte histórico do que estamos tratando agora. Nessas últimas aulas estamos falando da escatologia do Antigo Testamento. Alguns temas, que representam tópicos exclusivos do Antigo Testamento, quer dizer, tratados no Antigo Testamento e que se referem ao fim. Então nós temos no Antigo Testamento muitas profecias, algumas delas já cumpridas, completamente ou parcialmente. Nós estamos fazendo um recorte para estudar exclusivamente, vou colocar aqui o nosso esquema, Antigo Testamento, Novo Testamento, aquelas profecias daqui que estão direcionadas ao tempo do fim, portanto ainda não cumpridas. Hoje eu estou sem a folhinha e que nem vocês a receberão. Então, hoje nós já tratamos o dia do Senhor, já tratamos morte e ressurreição, já tratamos o reino de Deus na última aula. Hoje eu queria abrir um tema assim que é como descarregar uma carreta, porque é um tema imenso, gigantesco, que começa no Antigo Testamento, anda pelo Novo Testamento e continua em aberto para a escatologia, ou seja, para o tempo do fim. E eu dei o título de Novos Céus e Nova Terra. Só o nome já é universal, porque o que é céu e terra na Bíblia? Céu e terra na Bíblia é tudo que existe, a terra e tudo que não é a terra, ou seja, os céus, o universo, tudo. E a Bíblia coloca lá no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 17, esta expressão: eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então veja, na última aula nós falamos sobre o reino de Deus, uma perspectiva do Antigo Testamento de que os domínios humanos, as babéis humanas, as confusões humanas, caminharão para uma grande decadência e que ao final da história irromperá, não de esforço humano, não de construção humana, um domínio eterno. E esse domínio será de Deus e para o povo de Deus, para o povo que ama a Deus. Então nós falamos do reino que virá. Inclusive na última lição, eu termino ali com um ponto que eu não destaquei, mas que vocês podem ler ao longo da semana, que os Salmos é que mais do que qualquer outro texto do Antigo Testamento vai exaltar Deus como Rei. Então se vocês lerem ali os Salmos entre 92 até o Salmo 100 e mais alguns, os 92 ao 99 e mais alguns outros salmos que estão destacados lá, vai exaltar especificamente o reino de Deus. Deus como Rei, como majestade. Então os Salmos, mais do que qualquer outro livro da Bíblia, destaca Deus como um Rei. Bom, agora nós queremos tratar então nesta aula, como se dará essa restauração.
E eu quero fazer isso de uma perspectiva exclusiva do Antigo Testamento. Então veja, já falei isso para vocês numa aula passada. A gente poderia fazer uma abordagem sistemática. Está aqui o professor de teologia sistemática, né? Que seria sistematizar um tema. Então você poderia pegar, por exemplo, o reino de Deus numa abordagem sistemática, ou seja, não importa se foi Salmos, se foi Isaías, se foi Malaquias, Mateus, Paulo, João, não importa. Nós vamos pegar tudo que a Bíblia fala sobre o reino de Deus e formular uma teologia, uma disciplina que vai tratar, uma doutrina, que vai tratar especificamente do reino de Deus. Mas essa é uma abordagem sistemática. Sistemática significa colocar tudo lado a lado, fazer um todo, né? A abordagem que nós estamos fazendo é bíblica. Não que a teologia sistemática não seja bíblica, mas a abordagem é diferente, né? Nesta abordagem que eu estou fazendo, eu estou me colocando no lugar de quem fala. Então, por exemplo, quem falou essa frase foi Isaías, né? Na faculdade se discute interminavelmente se foi Isaías ou não foi Isaías. A abordagem que eu faço é uma abordagem canônica, ou seja, é o que a Bíblia diz, né? Então a Bíblia tratou como sendo Isaías, não vou discutir quem falou. Então Isaías falou essa frase, né? Novo céu e nova terra, né? Novo céu e nova terra. Nós vamos pensar no pé de Isaías. Nós vamos nos colocar junto com Isaías e pensar com ele o que ele viu a respeito disso. É claro que esta frase vai ser repetida em 2 Pedro, né? Nós, porém, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, 2 Pedro vai falar, nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra. Por que ele aguardava novos céus e nova terra? Sem dúvida alguma, porque leu Isaías, né? E depois João, lá no Apocalipse, essa frase vai aparecer em 3 autores, né? Em 4 vezes, 2 em Isaías, uma em 2 Pedro, uma em Apocalipse. Lá no final do Apocalipse, ele vai dizer assim, vi novos céus e nova terra. Então essa frase vai ocorrer em Isaías, né? Deus prometendo, eis que crio novos céus e nova terra. Lá, 700 anos depois, Pedro vai dizer, eu, porém, aguardo novos céus e nova terra, que Deus prometeu a Isaías, aliás, prometeu não, afirmou, né? Que cria, estava criando, não do verbo crer, do verbo criar, né? Estou criando novos céus e nova terra. 700 anos depois, um irmão nosso diz, eu, porém, aguardo novos céus e nova terra, e alguns anos depois, né, supostamente, Apocalipse, numa visão extraordinária, né, vai dizer, eu os vi. Então essa é a situação do tema. Nós poderíamos fazer uma abordagem sistemática, né, juntar Isaías com Pedro, com João, e com tudo que parece novos céus e nova terra, e fazer uma doutrina. Está correto, não tem nada de equivocado nisso, é apenas outra abordagem, né? A abordagem que eu quero fazer é este corte aqui, né? Deixa o Pedro para lá por enquanto, deixa o João para lá, né? Nós vamos nos colocar no pé, na pele de quem viu isto. Se vocês lembrarem agora, né, aquela genealogia da esperança, né, e lembrarem de Isaías na esperança, Isaías vendo o seu reino caindo, Isaías prevendo, né, pelo Espírito Santo, que toda a história caminhava para um grande caos, né, que o reino de Davi, o trono de Davi está ali, mas vai cair, e que o templo está ali, mas vai cair, né, e que o Senhor de fato entregará Israel na mão dos seus inimigos. Dentro desta cápsula do tempo, ou seja, do seu tempo, vendo o seu mundo caindo, a esperança de Isaías descola, lembra disso? Descola da história e contempla o eterno. Ele não vê apenas a sua velha terra, ele fala de novos céus, nova terra, né? Ele não vê apenas o seu velho céu, a sua velha terra decaindo numa profunda destruição.
Ele está pisando nesta velha terra. Ele está pisando neste velho mundo. Mas ele enxerga a soberania de Deus preparando algo para um futuro em aberto, né? Aliás, o texto não fala apenas num futuro em aberto, porque Deus fala num presente contínuo, né? Eu crio novos céus e nova terra. Bom, tudo isso apenas para colocar o tema. Deu para entender o que nós vamos tratar? Eu falei de novos céus e nova terra, que é uma expressão da escatologia que Isaías fala pela primeira vez, que Pedro, 700 anos depois, vai dizer: eu espero. Tudo está caindo, né? Essa nova terra, essa terra que nós vivemos, está caminhando para uma decadência. Eu, porém, espero novos céus e nova terra. E João, numa viagem interestelar, né? Uma viagem no tempo, né? É levado a um ponto sei lá da onde, entre os céus e a terra, em que ele vê novos céus e nova terra. Não cabe aqui perguntar como é que se vê novos céus, né? Tem que estar numa perspectiva muito fora do tempo para ver novos céus, né? O máximo que nós podemos ver é um novo sol, um novo horizonte. Ele viu novos céus e nova terra, né? E fala que o mar já não existe e tal. Exatamente, vamos ler esse texto, exatamente o que Isaías fala, né? Apocalipse capítulo 21, olha só, vou ler junto, né? Vou fazer uma leitura sistemática agora, né? Isaías primeiro, Isaías 65, 17. Eis que eu crio novos céus e nova terra. Já não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Agora segura aí. Isaías 66, 22. Vou ler os 4 textos. Vamos botar tudo no prato, né? Vamos comer uma salada. Isaías 66, 22. Porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer, Deus falando do futuro. É engraçado que Deus fale do futuro, né? Hei de fazer. Estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos ler a partir do 10, né? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Já falamos do dia do Senhor, né? Jesus falou que viria como ladrão. Pedro, como bom discípulo, né? E bom estudante das Escrituras, repete as palavras do Senhor. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão. Palavras de Isaías. Os céus e a terra já passaram. Pedro fala como algo não cumprido. Passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, qual promessa? Isaías. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então Pedro conhecia Isaías, 700 anos depois. E Apocalipse capítulo 21, versículo 1. A João é dado viajar no tempo e ver o que Deus disse que iria fazer, ainda não fez, e aquilo que Pedro falou que espera, porque ainda não aconteceu. Mas João vê isso no tempo e ele diz: vi novo céu e nova terra. Ouvindo essa música celestial, né? Você se sente, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram,
mesmas palavras de Isaías e de Pedro. Passaram e o mar já não existe. Essa parte eu não entendo muito bem. Mas o céu e primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu estava lendo um pastor que disse que o mar na Bíblia pode representar o abismo, o caos, né? E a separação. E ao dizer que o mar já não existe, ele poderia estar dizendo não exatamente o mar, a praia, né? Eu espero que tenha um novo paraíso, né? Seria muito assim, curioso, né? Pensar em Caribe, pensar que a nova terra não terá um Caribe. E nós esqueceremos o Caribe, né? Esqueceremos os paraísos do mundo, né? Tal novitude haverá, inclusive agora, novitude haverá, né? Para esse novo, novidade é pouco. Bom, então o mar nesse caso seria, o mar já não existe, seria assim, não há mais separação entre céus e terra, não há mais separação entre Deus e os homens, porque essa é o contexto de Apocalipse, quando ele fala, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, para uma nova terra, uma nova Jerusalém, né? Que descia do céu da parte de Deus. Então é isso, não há mais separação entre céus e terra, né? Bom, esse é, digamos, o contexto todo, né? Aonde, digamos, o parentesco, né, desse tema. Porém, o meu exercício hoje para vocês é esquecer Pedro, esquecer João e pensar apenas na promessa aqui aonde Isaías está vivendo, para que nós pensemos junto com ele na esperança. Deu para entender agora a contextualização? Mais ou menos, né? Como é que se destrói o céu? Boa pergunta. O que significa céu e terra, né? O que significa terra? A Bíblia pode falar em terra em dois sentidos, como nós também dizemos, né? A terra, o planeta, a terra toda, né? Tudo que há, onde estão as criaturas. Pode falar também no sentido específico, a nossa terra, né? A nossa terra, ele voltou para a sua terra. Então a gente pode usar terra em diversos sentidos, né? Terra como a matéria mesmo aí, né? Revolveu a terra, escavou a terra, né? Mas nesse sentido nosso aqui, fica parecendo que ele está falando de fato a terra como planeta, ou a terra toda, né? Só que no pé de Isaías, na pele de Isaías, nós temos que pensar junto com ele, a terra como se pensava na época. Às vezes a Bíblia fala na terra toda, mas não está falando no planeta todo, está falando na terra toda deles, né? Que é a que importa para eles, né? Lembra que Isaías não conhecia as Américas, não conhecia a Ásia, não conhecia nada disso. Ele fala toda a terra, ele está falando toda a terra habitada, toda a terra civilizada, onde nós conhecemos. Mas para todo efeito prático, para nossa compreensão hoje, que estamos lendo Isaías, né, nós podemos pensar no planeta. Mas quando nós falamos no céu, aí ele falou, como é que se cria, como é que se destrói o céu, né? Como é que se pode pensar em céu? O que é céu na Bíblia? O que é céu na Bíblia? Quando fala, no princípio criou Deus, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que isso significa? Na linguagem mais simples, tudo. Tudo. Tá? Nós podemos olhar para cima, como fazemos desde criança, né? Olhar para cima e ver esse teto azul, né? Eu sempre pensei, quando era criança, que o céu era um teto azul de vidro, né? E que Deus morava em cima desse teto, no andar de cima, né? Essa é a visão mais primária que se pode ter do céu, né? Mas é como nós pensamos. Nós pensamos assim, né? Nós pensamos assim, aqui está a terra, né? Aqui estamos nós, né? Nós, e aqui em cima está o céu, né? Onde passam os aviões, né? Onde está o sol, né? As nuvens e tal. Isso aqui é o céu, né? É o céu que vemos. É grande, né? É maior que a terra. Mas ainda é esse espaço que vemos, né?
E nós podemos pensar no céu assim, né? A terra como sendo o chão da casa, né? E o céu como o teto. E tudo que não é humano mora em cima, né? Não fala também que a terra é as cabeças dos seus pés? Isso. Então, essa visão das Escrituras, por isso que eu perguntei, o que é céu na Bíblia? Né? O mundo dos homens e o mundo de Deus. Né? Por isso os homens antigos sabiam que o sol era Deus, a lua era Deus, quer dizer, tudo que é poderoso, que está sobre os homens, que rege a vida dos homens, é Deus. E o céu é esse mundo que está aí em cima. Né? Aliás, na Bíblia se pensava em algo mais ou menos assim, né? A terra, né? Aqui embaixo o grande abismo, né? Onde provavelmente era o inferno, e aqui em cima o céu cercando a terra. Mais ou menos isso, né? Essa é a visão que se tem, e é uma visão simples. É a visão que qualquer pessoa, digamos, não academicizada, não intelectualizada tem, né? Qualquer pessoa natural. E até nós, na nossa visão das coisas, nós não vivemos com a consciência de que somos um grão de areia no universo. Nós não pensamos nós não vivemos com essa noção, né, astronômica do universo, de que nós somos um grãozinho e tal. Nós vivemos com essa noção de que esse é o nosso mundo e aí em cima está o céu para nós. O céu que nos importa é o sol, a lua, né, e tudo que interfere na nossa vida, né? Mas se nós adotarmos uma posição, digamos, mais astronômica, né, de que isso aqui é a Terra, né, os planetinhas aqui em volta, o Sol, né, tudo girando, claro, em torno do Sol, né, bom, aqui não dá para desenhar, né? Mas lembra aquela coisa, né, em que a Terra é um cisco. Vocês já viram esses PowerPoint, essas coisas de Facebook, né, de curiosidade, de super interessante e tal, que a Terra é um cisco lá no universo, né? Um cisco. E o Sol é uma pequena estrela, né? E o universo, né? Isso para nós hoje seria o céu. O que é o céu, né? Então, as pessoas do Antigo Testamento poderiam pensar, aqui em cima, Deus é o Altíssimo. Por quê? Porque é alto demais. Né? E o inferno está embaixo, mundo dos mortos, para baixo. Mas e nós hoje aqui, né? O que é para cima? O que é para baixo? Deus é alto que tanto? Para onde? Né? Então assim, a nossa perspectiva aqui hoje, nós não somos Isaías. Nós somos nós hoje, com o conhecimento que temos, lendo as palavras de Isaías. Né? Então, quando Gênesis 1 fala, Deus criou, Gênesis 1 fala exatamente isso, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. O que isso significa para nós hoje? Tudo. Tudo. Tudo que existe menos Deus, porque Deus é incriado, né? Tudo que existe menos Deus foi criado por Deus. Não há nada fora de Deus que não tenha sido criado. Né? É isso que nós entendemos. Né? E não nos importa agora descrever ou entrar nos detalhes, mas a nossa fé e a nossa revelação e o nosso conhecimento de Deus nos afirma que Deus criou todas as coisas. O que Isaías está vendo da sua perspectiva aqui é que tudo isso aqui caminha para um caos. Que este Gênesis 1, né, vou colocar aqui o Gênesis 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Está caotizado. Está tocado pela decadência. Está tocado pela imperfeição. E não tem como reunir-se de novo a Deus. Não tem como mais encontrar-se com Deus. E então ele diz esta frase que repete Gênesis 1:1. Palavras de Deus. Eis que crio, a mesma palavra. Eis que crio novos céus e nova terra. Isso depois de 1 Pedro. Não, estou em Isaías. Sim. Assim. Sim, na questão de terra. Então,
O que Isaías vai dizer é o seguinte, olha só. Pedro acrescenta informações, né? Mas o que Isaías vai dizer é apenas que, vamos lá, Isaías 65, né? Vai dizer, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. A gente pode pensar, veja. Pode ser que o segundo seja melhor da gente entender o primeiro. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Bom, nós falamos de céus e terra, criados por Deus, né? Pode pensar na coisa mais moderna e científica que você puder imaginar sobre a existência do universo. Big Bang, qualquer teoria que você quiser, não importa. É tudo que existe. É tudo que nós podemos saber que existe e o que ainda não sabemos que existe. Não importa. O que Gênesis 1:1 está dizendo é: Deus é o único incriado. Tudo mais foi criado. E tudo mais depende de Deus. Quer a gente saiba, quer não saiba. Não significa que já sabemos tudo que existe. Os homens mal sabem do que é feito o universo. Só sabem que o universo não é infinito, né? Nem no espaço, nem no tempo. Não é infinito, né? Sabe que ele tem fim. O que Isaías está dizendo é um novo começo. A mesma palavra, eis que crio novos céus e nova terra. Essa palavra criar, que em Gênesis 1:1 é dito na terceira pessoa, né? Deus criou, Ele criou. Este verbo em hebraico é um verbo bara. Ele é usado única e exclusivamente para Deus. Apenas Yahvé bara. O homem faz, cria, gera, etc, etc. Mas esse é um verbo que em hebraico é atribuído única e exclusivamente a Deus. Apenas Yahvé bara. Certo? Então Deus criou todas as coisas. Do mesmo modo como criou, ele diz de novo em Isaías a mesma palavra: eis que crio novos céus e nova terra. Agora Deus falando em primeira pessoa, né? Eis que eu crio novos céus e nova terra. E de novo a mesma palavra, uma criação que só Deus pode executar. Lembra que o reino, que eu falei na aula passada, é sempre retratado como algo que procede de uma força não humana, né? Uma pedra que corta, que desce, que rola e que quebra os domínios humanos, né? Que procede de Deus. Da mesma forma, Isaías vai dizer, Deus dizendo, né? Eis que crio novos céus e nova terra. O mesmo verbo, a mesma criação. A Irene falou, como é que se destrói o céu, né? Aí aqui eu queria colocar mais uma pimenta. Deixa eu só colocar essa pimentinha primeiro para o molho ficar bom, né? Porque a Bíblia fala muito em novo, né? Muito. Isaías mesmo, se você quiser pegar uma concordância bíblica e pesquisar apenas a palavra, o quê? Concorrência? Concordância. Falei concorrência? Ia falar. Se você quiser pegar uma concordância bíblica e pesquisar apenas a palavra novo e nova em Isaías, você vai ficar espantado quantas vezes Deus fala do novo e da nova antes de anunciar o grande final, né? Que é novos céus e nova terra. Mas a pimenta que eu ia colocar é o apóstolo Paulo falando das novas criaturas que vão habitar os novos céus e a nova terra. E segundo ele usa a mesma linguagem. Quem está em Cristo é nova criatura. Tudo se fez novo, né? Como é que é? Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Mesma linguagem de Isaías, de Pedro e de João. As coisas velhas já passaram.
Né? Então, parece, sem querer entrar em Paulo, né? Ele está me olhando ali, né? Querendo que eu junte tudo. Fica calmo, fica calmo. Ela está querendo acabar com a minha salada. Só para mostrar como a Bíblia fala de novidade, né? Novos céus, nova terra, e como Paulo falou de nós como sendo novas criaturas, e também que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mesma linguagem, mesmo vocabulário. Irmão Cagliari ia falar? Eu só queria citar aqui o Mateus 5. Sim. Que Jesus fala no 34, diz, ó, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Sim. Né? Ele fala também pela terra, por ser o estado dos seus pés, pelo julgamento que é a cidade do grande rei. E nem jurei pela sua cabeça, porque não pode se tornar um cabelo branco. Então, céu, claro, eu falei aqui no sentido físico, né? Mas céu também, claro, na Bíblia significa a casa de Deus, onde Deus reina, né? Agora, nós que hoje temos a visão da NASA, né? Olhamos para o céu com esses nossos par de olhos, né? Que enxerga apenas um palmo, né? Olhamos para essas fotos da NASA, né? E pensamos, meu Deus, Deus mora no céu, né? Acabou aquele teto de vidro que eu pensava, aquela igreja do andar superior, né? Aquela minha mente, né? Arqueológica. E, cara, Deus mora no céu. E aí você olha para o céu, né? Você olha para essas insondáveis dimensões que nós não temos métrica, né? Anos-luz, né? Anos-luz para mim, um segundo é a mesma coisa. Não sei o que é, né? Não sei o que é. Claro, matematicamente, você procurar no Wikipedia, você vai saber o que é ano-luz, mas é o tempo que como é que é a luz que trafega em um ano. Eu sei o que é acender a luz e tal, mas é abstrato, né? Então, pensar nos céus como lar de Deus. Salomão, quando inaugura o templo, fala, eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, né? Quer dizer, eles têm uma mentalidade não mitológica do céu e da infinitude de Deus, né? E é nesse modo que nós podemos pensar aqui, né? Mas voltando a essa questão de novos céus e nova terra, novo como? Se a gente pensar em nova criatura, aqui nós podemos achar uma chave para interpretar o novos céus e nova terra, né? Vamos usar isso aqui como chave. Nós somos novas criaturas como? Como nós passamos? Eis que estamos aqui, acá. Nascemos de novo. Pois é, nascemos de novo. Nascemos de novo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Passado. Quem está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas velhas passaram, passado, e tudo se fez novo. Já é novo. Mas olha para tu. Olha para ti. Em que sentido tu és novo? Em que sentido o velho passou? Em que sentido você é novo? A novitude já começou? Ainda não se concluiu? Mas Paulo fala disso como sendo já passado, né? Então eu proponho, né, esta chave, esta mesma interpretação, para nós pensarmos em novos céus e nova terra. Novo como? Novo quando? Aonde? Tudo permanece tão velho quanto antes, mas a novitude já começou, né? Então, ao invés de pensar que Deus destruirá todo o espaço, todo o universo
todas as estrelas, todos os sóis, todas as terras, todos os buracos negros. Deus pode estar pensando do universo o que pensa e o que fez a nosso respeito. Nesse sentido também, nós somos testemunhas precedentes, que vem antes, da novitude que virá. Tão novo quanto somos e quanto seremos. Será esse novo céu e essa nova terra. Né? Bom, essa é apenas uma tentativa de entrar no tema. Né? Diga, meu primo. Era seguindo essa linha de pensamento que você mesmo disse. Se essa é a intenção de Isaías, Pedro e João, se realmente é um novo céu físico ou é a questão de um sistema, de uma moral, porque é o que acontece conosco quando a gente passa da morte para a vida, né? Não fisicamente, mas moralmente, princípio, espírito. Mas será também. Né? Aí a gente poderia pensar isso que você está falando em dois sentidos: físico, né? Ou espiritual. Né? Nós podemos pensar nisso como um processo. Né? Nós podemos dizer hoje, em que sentido hoje somos novos? Em que sentido fomos gerados de novo? Né? Nicodemos não entendeu isso. Olha, como é que é isso? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus fala, do Espírito, meu filho. Espiritualmente. Mas nós não seremos apenas espíritos novos no plano eterno de Deus. Seremos novas criaturas. Olha aí de novo o verbo criatura. Né? Novas criaturas. Ou seja, aquilo que Deus iniciou em nós é global, eterno, profundo. Então, nós também teremos novo corpo. Né? Seremos novo em tudo. Ainda não somos globalmente ou totalmente, mas seremos. Não seremos espíritos flutuantes no mundo novo de Deus. Porque Jesus falou, toquem aqui, meu filho. Um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Então, nós não seremos almas penadas. Né? Nós não seremos sombras ou, como é que fala? Fantasminha, Gasparzinho, né? Gasparzinho que um atravessa o outro e brincam e tal, né? Nós seremos novas criaturas, integralmente. Então, começa espiritualmente, ok? Nesse sentido, concordamos com Paulo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Mas a gente continua envelhecendo, né? Continua tendo enfermidades e continua caminhando para a nossa decadência, para o nosso fim. Mas segundo as Escrituras, a nova vida já começou. Nós podemos fazer a mesma interpretação para o texto que estamos estudando. Novos céus e nova terra. Novitude. Estou ficando confusa. Eu não estou entendendo a maneira como você está pegando essa realidade espiritual de que o que nós somos agora, embora por dentro, e já aconteceu essa realidade espiritual, você está querendo dizer que esse novo céu, essa nova terra é o mesmo processo que já está acontecendo? Mas e como é que fica 2 Pedro 3:7? Não vou trocar de 2 Pedro. Não, mas bateu você... na trave. Tá. Eu quero ler. Não, mas você não pode. Você simplesmente não pode pegar o... Tira mais que eu vou tomar. Não, olha só. Mas você leu aqui. Li para falar de uma mostrar. coisa que você leu, apesar de você não leu o 7. Tem uma história. A ideia ali é que foi destruído. Então, para mim, que foi destruído, e esses novos céus, nova terra, Sim. é depois dessa destruição. Sim, mas essa destruição seria um aniquilamento? Não, destruição, elementos desfarão abrasados, Sim. A terra tem sido entesourada para o fogo, Sim. Os céus e a terra, aliás. Então, olha aí, as estrelas do céu cairão, o céu se enrolará como um livro, a lua, não sei o que e tal. Nós temos que entender isso como uma volta ao nada. Não, porque mas uma destruição real, efetiva, sim, mas material. essa destruição tem que ser... Aqui tem um globo, certo. Foi destruído, não tem mais nada. No lugar tem o quê? Vácuo? Isso seria uma leitura extremamente radical.
destruição da ordem das coisas, Certo. purificação da ordem das coisas. Assim como o nosso corpo será... Ainda teria que ser reconstruído, não? É tipo um incêndio. Sim, mas você está pensando... Então, essa é uma ideia mais própria, um incêndio que destrói tudo e que depois é renovado. Né? Agora, eu não faço uma leitura aqui de aniquilamento. Aniquilamento significa tornar nada. É bem provável que faz, porque para quem criou isso nada é. Sim, mas veja, irmãos. Mas fazer não tem poder para Cria um buraco negro. Então, aí é que está. É nisso que eu não quero entrar. Não, ele usa Socorre aí, pastor Zacarias. Não, desculpa, mas não tem como cair estrela da Terra. Exato. Porque uma estrela tem Exato. 400 vezes mais Sim, que a Terra. sim. Então é uma figura de linguagem que ele está usando, né? Sim. Como vai ser, o que vai ser, Exato. não importa. O que importa Exato. vai acontecer. Exato. meteoro também. É a leitura, a visão, por isso que eu falei o pé de Isaías, né? É a leitura de um homem do tempo de Isaías falando essas coisas, porque ele fala isso, né? O céu se enrolará como um pergaminho, as estrelas cairão, etc e tal, né? Agora, nós hoje somos da NASA, né? E estamos lendo Isaías, palavra de Deus, né? Então nós podemos ter uma compreensão muito mais ampla do que a que Isaías teve. Mas Vamos ouvir o pastor Zacarias ali, que Não ele... querendo discutir a questão no Novo Testamento, mas só para dar uma... Sim, uma acalmada. Existem duas palavras usadas para descrever o novo na Bíblia. Novo no sentido de tempo de existência, começou a existir agora. Certo. Essa é uma palavra. Destrói-se alguma coisa que existe e começa algo totalmente novo. Tempo. E outra palavra é para ser novo em qualidade. Ok. Houve uma transformação, tem características novas. Certo. E a palavra usada no Novo Testamento para ser novos céus na terra é essa segunda. Ok. Essa segunda. Ótimo. Que não implica numa destruição Sim. total de algo existente. Isso, ok. Mas uma transformação para uma qualidade nova. Eu creio que Paulo, quando fala em Romanos 8, 21, da natureza criada, a natureza criada será libertada da escravidão, da decadência. Esse é o novo para Paulo. Certo. Uma libertação de uma decadência Ok. que leva à destruição, à morte, digamos. Sim. Assim também o crente, ele já foi salvo dessa destruição Certo. da decadência. É novo já. Certo. Mas, como se disse, esse novo não está completo. Sim. Ele vai ser completado no dia final. Sim. Totalmente novo. Né? Sim. Então eu acho que a sua ideia de que não é uma destruição de algo que existe, para criar algo totalmente novo, mas é uma mudança radical de algo que existe, como o nosso corpo, por exemplo. Sim. Ele será salvo. Ele vai ser ressuscitado. É esse corpo transformado. Sim. Mas é isso. Sim. Assim Como também Jesus. o mundo. Quando Perfeito. fala que a terra Muito geme, obrigado, pastor. que a terra geme, no caso, Isso. né? Então é a mesma coisa relacionada ao corpo, né? Aquela renovação que... É o corpo interessante essa ideia do gemer, porque anseia por algo, né? Liberto da decadência, liberto da escravidão. Né? Assim como o nosso corpo anseia ser absorvido pelo novo, pela vida. Né? Nós temos já uma regeneração que habita num corpo mortal. E Paulo fala disso, né? Muito claramente. Bom, onde é que estamos? Só um detalhe. O que você quer dizer com aniquilamento? Aniquilamento é Porque para tornar mim, nada. destruição é causa, não vai desaparecer nada, vai ficar uma bagunça, e daí por isso vai ter que criar novos céus, nova terra. Isso que eu estou entendendo. Ah, sim. Aí quando você diz aniquilamento, você quer dizer o que Não, exatamente? aniquilar é tornar nada. Que na verdade na nossa... Fazer as coisas desaparecerem? É, O caos? isso, Ah, não. Seria o contrário de Gênesis 1:1. Ah, Né? não. Gênesis 1:1 é criou Deus, chamou do nada. Uma criação ex nihilo, né? Quer dizer, do nada. Né? Aniquilo é o contrário, é tornar nada, que cientificamente é impossível. Seria Né? eliminar. Claro, Deus pode fazer qualquer coisa, mas é Seria uma impossível. eliminação que ela está falando. É, uma aniquilamento. Não, eu estou falando em eliminação. Sim, eu sei, estou tentando separar uma coisa da outra para ficar nessa ideia que o pastor Zacarias falou. Novo em qualidade.
e não novo de não existia, passou a existir. Essa ideia foi perfeita. Que eu fiz essa observação, que criou essa confusão talvez, porque Talvez. o que você pode dar uma ideia que você não está falando de forma literal, que você está pegando o exemplo da pessoa, a questão espiritual. Sim. E da pessoa em Cristo, e da mesma forma, Deus já está criando novos céus na terra e não vai ser destruído nada enquanto que a gente não pode... Mas é isso que eu estou dizendo. Pegando ali o que o Davi falou, veja, a nova criação nossa já começou. A nossa, particular, pessoal, já começou. E caminha para uma perfeição. Né? Caminha para uma perfeição. Existe a possibilidade de que esta nova criação de Deus já começou em Cristo. Né? Eu ainda não tinha chegado nesse ponto. Estou apenas no pé de Isaías. Mas nas possibilidades de interpretação, nós podemos dizer também que em Cristo tudo já começou. Porque Paulo diz, tudo se fez novo. Mas você não exclui a possibilidade literal de destruição. Mas isso não, destruição literal não. Destruição literal seria aniquilamento. Essa possibilidade está afastada. Não estou entendendo. Essa palavra aniquilamento não cabe. É mais caos, confusão. Certo, isso é literal. Isso haverá, existirá. Só que nós teríamos que entrar em Apocalipse para falar sobre isso. Né? Isaías não fala em caos. Isaías fala apenas em novos céus, nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Não fala de caos. Não fala de destruição, não fala de fogo, não fala de nada disso. Mas pressupõe que se vai ter que ser novo é porque já houve alguma coisa. Sim. Mas não então, diz. Eu não consigo conter não descreve o processo. Não descreve o processo. Não. E se nós pensássemos lá em Gênesis, no começo? Sim. Como a terra estava? Eu não poderia repetir em termos de tempo e ação. Quando ele criou a terra, ele criou. Tudo bem, mas já havia um espaço, já havia algo, uma matéria. Ele transformou. Não. Mudou e criou. Algumas coisas que mudou. Outras ele criou. Não. Foi isso, Gênesis? Não, Gênesis 1:1, Deus criou, o versículo 1:1, no princípio criou Deus. Não, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí fala a terra, porém, era sem forma e vazia, blá blá blá. Sim, mas aí depois disso. Não, já havia criado. Depois parece que tem um espaço imenso. Sim, essa é uma possibilidade. Mas existe uma matéria. Sim, mas veja, a gente não pode inverter a ordem, né? Gênesis 1:1 fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí versículo 2, a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Sim, aí ele vai criar, sim, existe. Sim, mas a partir do versículo 2. Sim. O 1, criação. Entendemos que já havia uma criação. Ok. Houve um espaço de sempre, sim. Sabemos que depois ele, parece que ele recria. Né? Dá a impressão que ele põe ordem no caos. Sim. Que ele cria novamente. Nos passa pra gente fazer essa leitura. E se levarmos isso para esse estudo? Teria... eu não quero entrar nisso, porque nós teríamos que fazer a leitura sistemática do texto. Né? Então, assim, Isaías não fala de caos. Isaías está vivendo o caos. Pensa, nós, aqui, eu e vocês, talvez não estejamos vivendo o caos. Muitas pessoas estão vivendo o caos. Nós talvez não. Mas pensa, por exemplo, na Síria. Pensa nesse povo que perdeu tudo. Esses dias eu vi fotos da Síria. Assim, nem filme de ficção. Né? Tudo em ruínas. Tudo quebrado. Isso é caos. Isaías está vendo que a sua terra caminha para o caos. E ele alça voo para dizer, Deus criará novo tudo. Nós não somos suficientes para colocar ordem no nosso mundo, na nossa terra, no nosso espaço.
será necessária uma intervenção de Deus para recriar tudo. Né? Então, é uma criação não mais a partir do nada. Por isso que eu estou afastando a ideia de aniquilamento. Né? Não é mais uma criação a partir do nada, mas um criar como Deus está nos regenerando. Como se a terra fosse regenerada. Então, pense nos céus e na terra como você pensa em si mesmo, numa regeneração. Né? É uma ilustração até, de repente, aí, Gênesis 1:1 e Gênesis 2 em diante. Porque Gênesis 1:1, Deus criou o céu e a terra. E a ideia dele trouxe do nada a existência do universo, céu e terra. Só que, do verso 2 em diante, fala-se de uma terra em caos, um universo em caos. Isso. E Deus, então, nos 6 dias, põe ordem. Sim. Mas ele não destruiu o que tinha criado lá no 1:1. Exato. Talvez tudo novo. Exato. Ele transformou, novo. Então, pode ser uma ilustração, Sim. né, do que vai acontecer nessa nova terra, novo céu. Sim. Porque para pessoas simples, como ele estava falando, Sim. se ele fosse se direcionar a uma outra terra, ele diria uma outra e não uma nova. Né? Faz sentido o que você falou. Né? Existem diversos textos em Isaías em que ele fala, Deus é descrito em Isaías como aquele que funda os céus e a terra. Né? E tem um texto, deixa eu ver se acho aqui agora, que talvez nos ajudaria, se eu não achar alguém, aquele que fala, criei, não a criei para ser um caos, onde é que está? Deixa eu ver se eu acho aqui, em que ele fala, eu crio e eu não a criei para ser um caos, mas para ser habitada. É Isaías 45? 45. Quem achou? 45. Olha só. 45, versículo 6 e 7. 5, 6 e 7. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou Deus e não há outro. É o absoluto Criador. Não há nada além dele. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Não era esse. É um que ele fala, eu criei. É aqui que fala isso? Se alguém tiver uma concordância para achar, onde ele fala, não a criei para ser um caos. Deve ser Jeremias, então, que fala isso. Não a criei para ser um caos. O que eu quero desse texto? Que Deus não vai destruir o que Ele criou. Acho que é verso 18. 18? 45, 18? Acho que é esse. Beleza. Isso, perfeito. Porque assim, o Senhor é o Criador. Está falando da criação de Deus. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. O único Deus que formou a terra. Isso aqui é recorrente em Isaías. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa sobre diversos versículos de Isaías em que ele fala de céus e terra junto. O Senhor que criou os céus, o Senhor que fundou a terra, que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Quer dizer, o que Deus está querendo dizer aqui? Eu fiz a terra, Gênesis 1:1, não para ser um caos, Gênesis 1:2, supostamente, né? E ela será habitada. Eu não a destruirei. Ou seja, assim como Deus não vai aniquilar a raça humana, também não vai aniquilar nada que Ele criou. Tudo que Ele criou será restaurado por Cristo, e aqui entra talvez mais uma pimentinha. Já está sendo criado por Cristo. Essas figuras de destruição, a gente só pode ler junto com o Apocalipse. Porque é o Apocalipse que vai falar das figuras fortes de destruição, embora Isaías 34, quer ver? Isaías 34, olha só, Isaías 34, versículo 4.
todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Então Isaías já viu alguma coisa, né? Isso é uma malagueta, né? Isaías já viu. Pedro me usa aí. Pois é. Pedro pode ter feito uma leitura sintética, né, de tudo que Isaías viu. Essa história de o céu se enrolar como um livro, ontem eu vi um filminho no YouTube, né? E vendo o movimento dos planetas, né? Vendo os movimentos e tal, e você vê literalmente um pergaminho se enrolando, né? Porque olhando assim para o céu, você pensa, olha, o que vai acontecer? Né? Vai abrir um buraco? O que é? Né? Vai abrir o que no que? Vai abrir um espaço no espaço? Nossos olhos receberão uma potência capaz de ver o vazio? O que é o céu vai se enrolar como um pergaminho? Né? Mas aí o cara mostra numa cena da NASA, de novo, né, o movimento dos astros, né, lentamente rodando e tal, igualzinho um rolo, né, se fechando ou se abrindo. Né? E a Bíblia fala muito nessa questão dos livros, os livros de Deus. Né? É interessante essa questão de pensar no céu como pergaminho. Diga, irmão. Isaías 11, que diz ali, tem a ver com esse novo céu, nova terra? Então, aí é que está. Deixa eu ver. Acho que nós não vamos conseguir avançar mais do que isso. Deixa eu ver o que eu preciso colocar. Já vou lá. Isso. Já vou lá. Peraí, deixa eu só ver aqui o que mais que nós podemos falar sobre essa questão. Eis que tudo se fez novo. Bom, vamos fazer o seguinte. Até agora nós falamos sobre essa promessa do novo, né? Podemos pensar com Isaías, vamos deixar Pedro e Apocalipse lá. Eles vão apenas beber da fonte de Isaías, né? Mas vamos pensar com Isaías o que ele está pensando. Ele está vendo o seu mundo em decadência, ele está vendo o seu mundo em ruínas, e ele está pensando só uma intervenção de Deus, semelhante a Gênesis 1:1, dará condições para a humanidade. Né? Seria um Gênesis 1:2 de novo. Né? Ou como Deus recriou a terra depois do dilúvio, alguma coisa assim. Né? Então, só uma intervenção de Deus para colocar de novo a humanidade em ordem, para que as promessas de Deus se cumpram. Então nós temos que pensar aqui com Isaías o seguinte: o reino de Davi deveria ser o nosso fundamento, deveria ser a garantia da ordem, deveria ser a garantia da paz, deveria ser a garantia de um novo Éden. Não deu certo. Ele está olhando para Ezequias, o filho de Davi, e dizendo: meu filho não será conosco. Né? Ele está antevendo a destruição total do seu povo. Está vendo que Babel, lembra da Babel da aula passada, vai dominar o mundo e será o caos para o povo de Deus. Então ele remete a Gênesis 1. Só um Gênesis 1 novo, uma intervenção de Deus radical é que pode salvar a humanidade do caos. Davi não é suficiente, Arão não é suficiente, ou seja, o trono e o templo não são suficientes para garantir a ordem, né, de novo no mundo. Por isso então ele fala, vamos voltar lá, né, Isaías 65, e entrar de carona ali com o irmão, novos céus e nova terra. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e já não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Bom, até aqui nós chegamos à necessidade do novo, que ao invés de enxergar o caos e a decadência, né, a decadência nossa pessoal, a morte,
a decadência do planeta, o caos, que é tudo o que temos, o profeta está vendo uma intervenção de Deus para o novo. Uma intervenção de Deus para o novo. Agora eu queria só avançar um pouco para nós tentarmos entender, né, a maneira como ele descreve o novo na Terra. Né? A gente poderia se perguntar por que é necessário novos céus. Por que é necessário novos céus? Tem alguma coisa errada no céu? Né? Tem alguma coisa errada no céu? Tem aqui no céu ar, né? É. Atmosfera. Sim, o nosso céu, o céu físico. Né? Vai ter. Então, quando ele fala novos céus e nova terra, o que é que precisa ser renovado nesses céus? Que céus são esses? Né? É o céu. ozônio lá. Exato. Será que é o céu necessariamente?